Olá, sou o Thiago Manuel. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o panorama do Antigo Testamento, em especial sobre os livros históricos nesse momento, dando continuidade ao nosso estudo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e o primeiro e segundo livro dos Reis de Israel. Ok? Vou compartilhar aqui na tela com vocês o material de apoio, que vocês vão ter na casa de vocês. Carregando aqui. Muito bem. Então nós estamos agora tratando já, como eu havia falado nas primeiras aulas, né? Nós podemos dividir os livros históricos, os 12 livros históricos, né? A nossa Bíblia cristã em 3 partes. Os livros que tratam do período antes do Reino de Israel, os livros que tratam do período do Reino de Israel, que é que nós estamos agora, e os livros que vão tratar do período depois, o período pós-Reino de Israel. Vão ser os livros de Esdras, Neemias e Esther. Nós vamos falar hoje dos livros que tratam do período do reino, que é o segundo livro das Crônicas e o primeiro e segundo livro de Reis. Vamos acompanhar aqui no slide. Nossa linha cronológica, nós estamos aqui. Ok? Ó. No finalzinho do Reino Unido, já passou o período de Saul, o período de Davi, e agora nós estamos a partir do ano 970 a.C., no período de Salomão. Ok? Então, o segundo livro das Crônicas, para nós fizermos, ele era apenas um volume, e continua sendo na Bíblia Judaica, né? Um volume só com o primeiro livro das Crônicas, ok? Assim como o primeiro livro, o intuito dele é traçar uma linhagem real, uma linhagem de ascendência, né? Uma genealogia, desde Davi até o governador, o último governador que estava ali no momento, que era Zorobabel, quem havia liderado o retorno dos exilados de Judá lá na Babilônia e na Pérsia para o retorno a Jerusalém e reconstrução da cidade. Ok? Então esse é o intuito do segundo livro de Crônicas. Sua autoria também, como já fazia parte de um rolo só, né? de um texto só, de um livro só, né? É acreditada também ao escriba Esdras, um reformador e avivalista após o cativeiro babilônico, quando Israel retorna para as cidades de Judá para reiniciar o reino de Israel. Muito bem. E o primeiro e o segundo livro dos reis de Israel vão tratar do período do reino, do final do Reino Unido, com as últimas fases da vida de Salomão, e o que se sucede depois, o período do reino dividido, abordando tanto os reis de Judá, os 20 reis que governaram Judá, quanto os 19 que governaram Israel, o Reino do Norte. Ok? E o primeiro e o segundo livro dos reis, são divididos em 22 e 25 capítulos, respectivamente. O primeiro com 22 e o segundo com 25. A sua autoria é atribuída ao profeta Jeremias. Ok? Mas com grande probabilidade que os seus discípulos ou outros profetas posteriores a ele tenham concluído o registro do livro, né? A compilação das histórias, a coletânea e a compilação das histórias, pois o segundo livro dos reis também trata do final do cativeiro babilônico. Ok? Período bem cerca de 70 anos após o ministério de Jeremias. Olha lá. Então agora nós temos aqui na primeira parte do segundo livro de Crônicas e do primeiro livro de Reis, vai tratar da vida de Salomão, ok? O início do seu reinado e todo o desenrolar
do seu reinado, seu desenvolvimento, seu apogeu, seu ápice, né, sua glória, e até o momento da sua morte, com todo o pano de fundo e as histórias que envolvem a sua morte, ok? Então, a primeira parte da vida e o governo de Salomão, olha lá, está aqui no primeiro ponto, aqui, ó, quando ele é estabelecido como rei após a morte de Davi. Salomão, que era o segundo filho de Davi com Batseba, o primeiro, vocês lembram, que ele faleceu lá, segundo Samuel capítulo 12, a gente acompanha essa história, né, por causa do pecado de Davi e Batseba. Então, ele é estabelecido como rei, enfrenta alguns perrengues, principalmente com um dos seus irmãos, seus meios irmãos, né? Davi teve várias esposas, Adonias, que tenta dar o golpe, juntamente com seu primo Joabe, que era um comandante do exército de Davi. Ok? Como ele sucede isso, é estabelecido no trono, como Deus o abençoa, dá graça. Ele tem um relato que uma noite, num sonho, Deus aparece para Salomão e oferece para ele riquezas, vitória sobre os inimigos e sabedoria. Ele pede sabedoria para governar aquele grande povo que ele ia herdar do seu pai Davi. Ele pede sabedoria e Deus fala, porque você escolheu sabedoria, você também vai receber riquezas e a vitória sobre seus inimigos. E assim Deus realmente honra Salomão e ele torna-se um grande líder do povo de Israel e leva a nação de Israel para o ápice, né? Para o ponto mais alto, a glória da nação de Israel, né? O zênite da nação de Israel. Seu apogeu em riquezas, em governo, em expansão territorial. O segundo ponto da sua vida, a segunda divisão, é a construção do templo. Aquilo que seu pai, Davi, havia incumbido ele, né? Davi não pôde construir o templo para Deus, que era a sua vontade, devido à advertência do profeta Natan e Gad, né? Pois ele era um homem de sangue, um homem belicoso, um homem de guerra, e as outras nações assim não poderiam vir buscar a Deus, o que não era o intuito do próprio Deus, ele queria estabelecer uma casa para que todos os povos o buscassem. Então, Salomão recebe a planta que Deus forneceu para o seu pai Davi, planta muito parecida com o tabernáculo de Salomão, só que em proporções maiores e feito de alvenaria, né, de pedra, tijolo, cimento. Cimento não, né, mais específico, pedras, tijolos e demais materiais. E recebe também os materiais do seu pai Davi, uma parte deles, né, como madeira, prata, ouro e alguns outros materiais para a construção desse edifício, desse templo para Deus, o qual é receber a Arca da Aliança, todos os móveis que estavam dentro do tabernáculo, né? Continuar o culto que era prestado no tabernáculo, seus rituais escritos lá em em Êxodo, Levítico e Números, ser repetidos agora no templo, né? No prédio. Ok? Nós vemos na terceira parte da vida de Salomão aí, do nosso estudo, as suas relações internacionais, como ele conseguiu a expansão territorial de Israel através das suas alianças comerciais, ok? Como ele expandia riquezas, fazia comércio com a costa nordeste da África, com as costas da atual Arábia, buscando riquezas, fazendo as trocas de cobre, de grãos, cereais, obtendo ouro para a construção do palácio dele, para a construção do templo, melhor dizendo, materiais como marfim para a construção sua casa, do seu palacete, né, do seu palácio. E muitas dessas alianças internacionais se davam através do casamento. Okay? Eles casavam com as filhas de líderes tribais e elas iam para fazer parte do seu harém, né? Se tornar uma das suas 700 esposas. Okay? E, além disso, quando ele achava uma moça bonita que fizesse parte do seu harém, ele levava para sua casa, o seu palácio, né? Tornava ela como uma concubina, ou seja, não tinha os direitos de uma esposa, mas ficava disponível para ele lá. Então, a fama de Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, melhor dizer. Então, as relações internacionais se davam dessa forma, né? Através de alianças comerciais e através de alianças de casamento. Ok? E o problema dessas esposas, né? No caso, dessas alianças internacionais, é que muitas das vezes Salomão casava-se com as filhas de povos de líderes pagãos e elas traziam seus costumes, seus deuses, sua cultura para dentro do palácio, da casa do reino de Israel. E no final da vida lá de Salomão, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, mostra que ele até mesmo
além de permitir, ele prestou culto a esses deuses e incentivou a idolatria. Okay? O que levou a Deus tirar a sua mão, né? Deixar de favorecer Salomão e permitir que houvesse uma rebelião interna através da figura de Jeroboão, qual Salomão começou a ficar com ciúmes, ele foge de Salomão, né? E também os inimigos atacarem, quebrarem aliança com Salomão, né? As nações, melhor dizendo, quebrarem aliança com Salomão e começarem a atacar a ele por causa do seu pecado. Até que ele morre e depois disso vai iniciar-se o período do reino dividido de Israel. Olha lá. Então, Segunda Crônicas, primeiro livro de Reis e segundo livro dos Reis vai tratar, depois da morte de Salomão, do reino dividido de Israel. Que inicia-se após a morte dele, né? Ele marca o cisma, a divisão das 12 tribos, sendo que 10 tribos ficam com o chamado Reino do Norte, sob a liderança de Jeroboão, e 2 tribos, Judá e Benjamim, e, em especial, bom chamar a atenção que a tribo de Simeão já havia sido absorvida dentro da tribo de Judá. Então, essas 2 tribos, né, mais a tribo de Simeão, vão ficar sob o governo de Roboão, que é o filho de Salomão. Ok? Esse momento da cisma, da divisão, é algo muito bacana, muito forte, né? Que mostra toda Deus movendo, falando para Roboão abaixar a bola e ouvir o povo, né? O povo pede que Roboão fosse um líder melhor que seu pai Salomão, que cobrou muitos impostos para manter toda a sua glória, né? Para construir o templo, os trabalhadores, para construir seu palácio, construir o palácio da sua primeira esposa, que foi a filha de Faraó, né? Manter toda a riqueza, ostentação, luxo naquela época, né? E Roboão consulta os homens mais velhos, os chefes, os conselheiros do seu pai, que falam que ele devia dar ouvido ao povo, e consulta também seus amigos, né? Poder falar, fazer uma analogia com hoje em dia, falar com os playboys, né? Os mimados que faziam parte da corte, né? E ele acaba dando ouvido, obviamente Deus endurece seu coração, acaba dando ouvido, por causa do pecado de seu pai Salomão, né? Deixar bem claro, ele acaba dando ouvido para os seus amigos, né, da mesma faixa etária, e fala que não ia baixar o imposto e promete castigar o povo. Então, o povo se rebela, segue a liderança de Jeroboão e forma o Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul com as 2 tribos, Benjamim e Judá e Simeão, que já estava absorvida. Ok? Então, esse período do Reino dividido inicia-se depois da morte de Salomão, por volta do ano 930 a.C., e vai se estender até o ano 586 a.C., que é o momento da terceira e última investida do exército babilônico sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. Tá, ok? Esse período é marcado por muitas guerras, por períodos de aliança entre as nações vizinhas, tanto com o reino do norte, quanto o reino de Judá, quanto o reino do sul, uma para atacar o outro, né? E em muitos momentos eles tinham paz e depois estava uma reviravolta e acabava tornando-se em guerra de um período para o outro muito breve. Okay? É marcada agora a reentrada da idolatria, como havia no período dos juízes, da corrupção moral e religiosa. Desculpem. Ok? Devido à aliança com os reinos pagãos que estavam ao redor, né? Até mesmo por causa do coração daqueles reis que começavam a embarcar na idolatria e buscar, aumentando cada vez mais a apostasia, né? O afastamento da fé no Deus de Israel. Até que Deus dá um basta e traz o primeiro exílio sobre o Reino do Norte, levando eles debaixo da mão do Império Assírio, né? Para ser espalhado por as outras regiões onde a Síria, o Império Assírio tinha dominado, e depois o cativeiro debaixo da mão do Império Babilônico para o Reino de Judá, para o Reino do Sul. Ok? Também é marcado esse período por bastante golpes militares, em especial para o Reino do Norte. Ok? Chega a ocorrer 9 trocas de dinastias, né, de famílias diferentes tomando o poder para governar. Nesse período também destaca-se, nós temos a maior profusão dos ministérios proféticos, ou seja, o maior período em que aparece profeta, é registrado a atividade e as profecias deles, seja por palavras, por visões, ou até mesmo atos proféticos, né, simbólicos. Ok? Por que acontece isso?
porque eles eram os últimos porta-vozes de Deus. O sacerdócio estava corrompido e o povo já não buscava a Deus. Então eles trazem uma mensagem bem clara para o rei, para os reis e para o povo, né? Falam, vocês andam com Deus sem direito, ou Deus vai trazer o cativeiro, vai levar vocês para o exílio. Ou, resumindo de forma bem clara, a mensagem de Deus através dos profetas era: ou vocês entram na linha, ou vocês vão ter pé na estrada, né? Vão sair para o cativeiro, vão ser exilados. E aí, em seguinte, nós temos algumas tabelas apresentando a divisão bem resumida desse período do reino dividido, né? Do conteúdo que está em 2 Crônicas, 1º e 2º livro dos reis. Então nós temos aí a divisão entre norte e sul, recebe o nome norte de Israel e o sul de Judá. 19 reis no norte, 20 reis no sul. Desses 19 reis, nenhum deles temem a Deus. Tem alguns momentos de arrependimento, mas nunca são justos o suficiente para andar a vida inteira com Deus, né? Sempre, qualquer momento de aflição, ou de sossego, eles pisam na bola e voltam a buscar os ídolos, as nações dão as costas, os ídolos das nações, e vão dar as costas para Deus. E dos 20 reis de Judá, 8 deles são bons, são justos, que temem a Deus. No Reino do Norte nós temos 9 dinastias, ou seja, 9 famílias diferentes que vão governar Israel, o Reino do Norte, né? A maioria delas, obviamente, vão ser mudadas através de golpes políticos e militares. Enquanto o Reino do Sul é somente uma dinastia, uma família, que é a família de Davi, dando sequência aí, depois de Salomão, Roboão, chegando até Zedequias, o último dos descendentes de Davi, governar sobre Judá, e depois, na volta ao cativeiro babilônico, Zorobabel. O final do Reino do Norte se dá no ano 722 a.C., quando o Império Assírio vai lá e toma as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel, né, do Reino do Norte, e leva o povo cativo e espalha junto com as outras nações nos quais eles haviam dominado. E o final do Reino do Sul, o Reino de Judá, ocorre no ano 586 a.C., quando o Império Babilônico, né, o exército babilônico, melhor dizendo, liderado por Nabucodonosor, gera a terceira investida contra Jerusalém e destrói o templo, destrói os muros e leva a última parte do povo cativo para a Babilônia e as demais províncias que eles governavam, né? Demais nações e províncias que eles governavam. Nós temos a linha cronológica dos reis Israel e Judá, para você acompanhar na sua casa, né? E os reis também acabaram levando eles para o cativeiro, para o exílio. Aqui nós temos outra linha cronológica, né? Que mostra todo o período do reino de Israel, desde a escravidão no Egito, sua formação, sua entrada, até a destruição pela Síria do Reino do Norte e por a Babilônia do Reino do Sul. Embaixo nós temos aqui, ó, a ascensão dos impérios que estavam ao redor. Aqui nós temos outra tabela aqui, ó, com o nome dos reis, tanto do Reino Unido quanto do período do Reino Dividido. Você acompanha na sua casa aí. Tem outra tabelinha aqui fazendo essa comparação, mostrando aqui, ó, no Reino do Norte as capitais mudaram também, além de mudar os governos, mudaram as capitais. No Reino do Sul, a estabilidade, uma só dinastia, a família de Davi, e uma só capital, Jerusalém. Aquele mesmo resumo que nós vimos alguns slides atrás. Que quando Jeroboão assume o Reino do Norte, o que ele faz para que o povo das 10 tribos não venha para Jerusalém adorar a Deus e, com medo, ele tinha medo que o povo, vindo de Jerusalém adorar a Deus, voltasse para o Reino do Sul, debaixo do governo de Roboão, descendente de Davi. Então ele constrói 2 altares com imagens de touros na cidade de Dan, aqui no extremo norte, e em Siquém, na fronteira, melhor dizendo, em Betel, na fronteira com o Reino de Judá, com o Reino do Sul. Temos aqui, ó, outra explicação, né? Quem iniciou o governo no Reino do Norte, quem iniciou o governo no Reino do Sul, com as respectivas tribos, região fronteiriça aqui e as nações ao redor. Também mesmo resumo, mais um mapa.
Tem o mapa aqui. Extensão do Reino de Israel e do Reino de Judá aqui em verde. E finalizamos a nossa aula sobre o Reino Dividido. Tá ok? Fico aguardando vocês para a próxima aula, no qual vamos tratar agora do período pós-exílio. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.